Bom dia. A paz do Senhor. Glória a Deus. Se coloca de pé no seu lugar. Vamos adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos naturais, né? E abra os seus olhos espirituais nessa manhã. Feche teus olhos e abre o teu coração nessa manhã. Feche teus olhos para você não ser distraído por nada. As muitas distrações nos tiram do lugar onde Deus quer que a gente esteja naquele exato momento para falar com a gente, para derramar alguma coisa sobre nós. E as distrações da vida, as distrações que vemos com olhos naturais, elas às vezes nos tiram daquele lugar. Então feche os teus olhos e entenda o que isso significa. Quando eu fecho os meus olhos naturais, eu estou abrindo os meus olhos espirituais, eu estou aumentando a minha percepção, meu discernimento. E eu estou abrindo o meu coração para aquilo que Deus tem para mim nessa manhã. Senhor, nós fechamos os nossos olhos nessa manhã para Te ver. Para ver o Senhor diante de nós como comunidade, Senhor. E queremos rasgar o nosso coração nessa manhã, queremos Te entregar uma oferta de adoração. Queremos Te entregar a maior oferta, Senhor, que é o nosso coração, que é o que somos. E nós queremos estar, Senhor, diante de Ti, sem esconder absolutamente nada, sem nos esconder de Ti. Nos ajude para isso. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, que Teu Espírito Santo caminhe, passeie, flua. Que o próprio Jesus esteja no nosso meio, nos tocando, nos abençoando. Nós entregamos essa manhã a Ti, Jesus, Te pedindo, recebe a nossa adoração, foi para isso que viemos, recebe o culto, é para isso que estamos aqui, para Te cultuar, e queremos Te cultuar de todo o nosso coração, com toda a nossa verdade, queremos oferecer um culto a Ti, Senhor, uma adoração, um sacrifício a Ti. Nos ajude, conduza todas as coisas, que os céus estejam abertos sobre nós e que o Teu Espírito Santo ministre o nosso coração, nos ensinando tudo, absolutamente todas as coisas. Queremos aprender de Ti, Jesus. Nos dê um coração ensinável, Senhor, nos dê um coração disponível. Sê conosco e recebe toda a adoração seja dada a Ti e que o Senhor a receba. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar. Adore o teu Deus, Ele é digno da sua adoração. Adore o nome do Senhor. Vamos adorá-lo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu
minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. Em seu amor não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus, não há nada. Nada melhor, não há nada, não há nada. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas não vão me esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que sua graça não pode me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, não há nada,
Não há nada, não há nada, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada. Santo, estou te esperando. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir
Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer.
Nós amamos te adorar, Jesus. Como nós amamos oferecer a nossa adoração a ti, Senhor. Amamos te louvar, te entronizar, te engrandecer. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos chama para isso. Que a nossa vida honre o teu nome, Senhor. Que a nossa vida adore o teu nome. E não só em cultos, mas que a gente honre e adore o teu nome no nosso dia a dia, Senhor. Aonde o Senhor nos colocou. Que ali a nossa vida seja uma expressão de adoração a ti. Que ali os nossos atos sejam atos de justiça, por amor ao teu nome. Nos ajude para isso, Senhor. Nós queremos ser cristãos dentro e fora. Queremos ser cristãos por dentro e por fora. Nós queremos ser cristãos dentro da igreja e fora da igreja.
Queremos ser cristãos por dentro e por fora. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Que o Senhor receba a nossa adoração, as nossas orações que subiram nessa manhã. Que o Senhor continue no nosso meio, nos conduzindo pelas mãos, abrindo o caminho, sendo a nossa retaguarda e a nossa dianteira. Nos ajude, Senhor. Te amamos e oferecemos a Ti o nosso coração, em nome de Jesus. Dê a Ele uma salva de palmas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Temos alguns recados importantes aqui. Antes, Guto, pode só diminuir um pouquinho a luz, por favor? Me ajuda aqui a enxergar o pessoal. Só um tiquinho mais, só um... mais um grauzinho mais. Um milímetro agora mais. Então, tá bom, obrigado, viu? Glória a Deus. Antes dos recados, quero dar boas-vindas se você nos visita nessa manhã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que o Senhor continue te abençoando e te ministrando aí, onde você estiver. Amém? Glória a Deus. Você é o Arthur, né? Arthur, tá bom. A gente esteve com a sua família. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? É que você é a cara da sua irmã, né, mano? Glória a Deus. Que bênção. Eu preciso ler para vocês. A gente vai ter a assembleia do dia 27, tá, gente? 27 de setembro, sábado. Daqui 3 sábados, mais ou menos. E eu vou ler o edital de convocação. Vocês são convocados. Vocês são membros oficiais dessa comunidade de fé. Vocês são convocados. É assim, edital de convocação. Você precisa se envolver com isso. Amém? Você que é membro oficial dessa comunidade. Você fez o curso de membros, você orou, Deus confirmou no teu coração que Ele quer te plantar aqui para que você frutifique aqui, nesse lugar. Então eu vou ler aqui rapidamente, eu preciso ler. E aí depois a gente vai fixar esse documento ali no saguão, tá? Conforme rege o nosso estatuto. Edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. Eu vou pedir a atenção de vocês, tá bom? Eu vou, claro... Esse presente edital convoca todos os seus membros que estejam em conformidade com o artigo 59, e aí você tem, no grupo de WhatsApp, você tem o edital, o estatuto, tá? E tá lá no artigo 5º. É que eu tô lendo com o meu óculos de longe aqui, então às vezes vai... Inciso 1º do estatuto, para a Assembleia Geral Ordinária, a GO, e a Assembleia Geral Extraordinária, a GE, a serem realizadas dia 27 de setembro, de 25, aqui mesmo nesse teatro, tá bom? Às 10 horas da manhã. Nós vamos chegar às 9, é para você chegar às 9 horas, que vai ter um café, vai ser bem gostoso, vai ter a recepção oficial dos novos membros também, então vai ter uma comunhão antes, e às 10 horas em ponto a gente começa essa assembleia, tá? A Assembleia Geral Ordinária será instalada em primeira convocação, seja qual for o número de membros presentes. Acho que o som tá diminuindo o som. O som diminuiu para vocês? O som deu uma caída aqui. Será instalada em primeira convocação, vocês estão me ouvindo, né? Seja qual for o número de membros presentes com direito a voto, sendo que o quórum de decisão deverá atingir a maioria simples, 50%, mais um dos presentes dos membros com direito a voto. A Assembleia Geral Extraordinária será instalada em primeira convocação, com a presença mínima de membros em número correspondente a 1/3, e em segunda convocação seria realizada com qualquer número. O quórum de decisão deverá atingir a maioria qualificada de 2/3 do total de membros.
a nossa conta é mais ou menos 150 pessoas, tá bom? Mais ou menos, tá bom? Deve girar em torno disso, 2/3. Ordem do dia, lá do dia 27. Assembleia Geral Ordinária, apresentação do relatório do movimento financeiro da igreja, apresentação do orçamento financeiro para o ano e eleição de membros para a instituição e participação, sumiu o som de novo, e participação do Conselho Fiscal. Vocês estão me ouvindo? Obviamente que vai ter essa eleição também do Conselho Fiscal, obviamente que são pessoas aptas, com talentos para números, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tipo, vamos ser coerente, né? Nossa, eu amo números, eu amo contabilidade, eu amo administração. Se você é um membro oficial, tá? Você é um candidato nessa eleição aqui, tá bom? E a Assembleia Geral Extraordinária contará com a ratificação da ata de constituição e do Estatuto Social devidamente registrados em cartório, a ratificação da eleição de pastor, presidente e vice-presidente constante da ata de constituição da igreja. E, por fim, a eleição de presbíteros e, nesse caso aqui, diácono. Um diácono, né? Amém? Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, antes de continuar. Ficou uma dúvida na semana passada que nós apresentamos os 3 casais de presbíteros aqui e um diácono, sumiu o som de novo, e um diácono, e vocês estão me ouvindo? Tá, e um diácono, e no final ali, é tudo novo, né? Eu falei, gente, é tudo novo, e no final eu até perguntei, vocês entenderam, né? Aí vocês falaram, sim, nós entendemos. Só que no final, algumas pessoas estavam ali comentando que, preocupadas, né? Preocupados assim, mas eu tenho 3 opções de voto, estou falando dos presbíteros, eu tenho 3 opções de voto. E eu comecei a dar risada, né? Porque é para dar risada mesmo, né? Porque a gente está aprendendo. E eles falaram assim, como que eu vou escolher um entre os 3? Eu gosto de todos. Então, deixa eu talvez esclarecer aqui. Não é uma disputa entre eles, gente. Agora melhorou o som. Pega esse aqui, eu vou ver se é... Tá bom, obrigado. Tá alto agora. Tá bom para vocês? Tá melhor então. Não é uma disputa entre eles. Eles não estão competindo entre eles. Você pode eleger os 3, você pode eleger 2 de 3, você pode eleger 1 de 3 casais. Ou você pode falar assim, eu não gosto de nenhum. É difícil, né? Porque... É sim ou não? É sim ou não, você não vai ter uma cédula que você vai votar, tal. Vai ser um aplicativo, orem por isso, tá? Porque é tudo novo, né? Em nome de Jesus não pode dar pau. Vai ser um aplicativo, você vai votar no seu celular aí, tá? Sim ou não? Esse é um bom presbítero qualificado para o corpo de Cristo. E aí você vai, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, você lê lá o que é um presbítero. Você vai para a carta de Tito capítulo 1, ele abre falando isso. Você vai ver o que é um presbítero. No diácono, também está ali em 1 Timóteo 3. Você vai ver o que é um presbítero e o que é um diácono. E aí você vai votar sim ou não. Sim ou não. E o corpo de Cristo vai eleger. Amém? A comunidade, conforme Atos capítulo 6, verso 3... E o parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Amém? Além, então, da eleição de presbíteros e diácono, haverá também a eleição de membros para a instituição e participação no conselho administrativo da igreja e outros assuntos de interesse da igreja que se fizerem necessários para conhecimento, esclarecimento ou comunicação sem caráter deliberativo. Esse edital aqui de convocação, ele será enviado no grupo de WhatsApp dos membros oficiais da comunidade, da base comunidade cristã, e ele será afixado ali no saguão de entrada enquanto nós estivermos cultuando. Na saída você para um pouquinho lá e lê esse documento por inteiro. É isso. Amém, queridos? Nós estamos
dando passos importantes na estruturação dessa comunidade, tá bom? Nós estamos dando passos. Muito importante isso, e é importante, então, de novo eu falo, o envolvimento daqueles que são membros dessa comunidade. Alguém pode afixar lá para mim, por favor? Pode ser, Beto? O Edu falou que tudo bem afixar ali na porta do escritório dele, do lado ali, tá bom? Obrigado, viu? Sábado, dia 13 de setembro, nós faremos um batismo às 10 horas da manhã. Sábado, 13 de setembro, batismo às 10 horas da manhã, daqui 2 semanas. Então, por favor, você que deseja ser batizado nas águas, me procure no final desse culto, tá bom? Eu vou te dar todas as informações. Uma dúvida que surgiu já é uma casa, tá bom? Uma casa de um irmão da comunidade, na verdade é da família do irmão. Uma dúvida que surgiu eu posso levar pai, mãe para prestigiar, para ver o irmão, meu amigo na fé? Pode, né? Já conversei com ele e tá tudo bem, pode levar, tá bom? Então pode ir de caravana, né? Sem causa. Me procura no final desse culto, tá bom? Você que tem o desejo aí de ser batizado. A gente vai ministrar o batismo um pouquinho antes. Então, assim, estou em dúvida, tudo bem. Você pode até ir, ouve a ministração, entende o que é o batismo e lá você toma a decisão. E tá tudo bem. Perder, você não vai perder. No mínimo, você vai ser ministrado pela palavra de Deus. Amém? Ontem nós tivemos uma ação social bem significativa, assim, pelo menos para mim, para a Cris, assim, a gente ficou digerindo tudo aquilo durante o dia e confesso que continuamos a digerir porque é muita coisa. É como se estivéssemos pisando numa Índia que a gente vê fora, numa África miserável que a gente vê fora, lá fora, em outro continente. Algo que você fala assim, não é possível que isso exista aqui, tipo, do lado do centro urbano da maior cidade da América Latina. Não é possível que isso exista, mas existe. Então, eu te dou um conselho: se você é cristão, no mínimo você tem que pisar uma vez num lugar como esse. No mínimo, é o mínimo do mínimo do mínimo, é pisar uma vez num lugar como esse. Entender que o evangelho está sendo pregado aos pobres. João Batista, ele quando está preso, ele questiona, né? Ele fala assim: eu estou em dúvida porque eu continuo preso e não está acontecendo nada comigo. E de repente os amigos de João, os discípulos de João, estão fazendo uma visita na prisão e João fala assim, com dúvida: manda perguntar para Jesus se ele realmente é o Messias ou se nós havemos de esperar outro. E os discípulos levam a pergunta para Jesus e a resposta de Jesus, entre outras coisas, é: diga a João Batista que o evangelho está sendo pregado aos pobres. É um sinal do reino de Deus, um sinal da chegada do reino dos céus. Então o reino dos céus já chegou e o que nós precisamos é manter o reino entre nós e em nós, amém? Então eu quero agradecer aqui todos que se envolveram ontem nessa ação social, e ela acontece todo último sábado do mês, com exceção do sábado de setembro, porque nós teremos essa assembleia aqui. Então, o que seria dia 27 de setembro será um sábado seguinte, mas não vai deixar de ter. Então, eu quero agradecer a todos que se envolveram nessa ação social e também agradecer ao Flavião e a Fê que abrem as portas ali para a gente poder pregar o Evangelho. E agradecer porque o Flavião tem sido usado nessa frente com muita autoridade, com muita graça. Ele é duro, mas ele é amoroso. É isso aí, né, Fê? Ele é duro, mas ele é uma manteiga. É um mistério aí. Glória a Deus. Obrigado, viu, a todos que se envolveram e obrigado a esse casal. Glória a Deus. Vamos ao momento do ofertório. Se você pudesse colocar de pé.
disse para vocês, nós estamos dando passos, nós estamos estruturando essa comunidade, nós não fazemos isso sozinhos, pelo contrário, nós queremos a participação de todos, e uma das maneiras de participar é sim ofertando, é dizimando, é contribuindo com essa comunidade para que ela avance mesmo, para que ela, né, tenha um chãozinho dela, né? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós vamos adorar e use esse tempo para contribuir financeiramente com a comunidade e com o reino de Deus nessa terra. Amém? Vamos adorar. Deixa eu só esquecer aqui, né? O Pix da comunidade é Pix, a chave Pix da comunidade, pix@basecomunidadecristã.com, pix@basecomunidadecristã.com. Deus abençoe. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Aleluia, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, entregar dízimos e ofertas a ti, toda contribuição seja santificada e que ela seja usada para a tua glória, Senhor, que ela aponte para Cristo, multiplica as finanças dessa comunidade para que ela possa dar os passos que estão no teu coração, Senhor. Nos ajude. Te pedimos também que o Senhor abençoe cada membro dessa comunidade, cada irmão e irmã, cada família que aqui está, que todos nós sejamos supridos em todas as nossas necessidades, que o Senhor manifeste o teu favor e a tua graça
sobre as finanças do teu povo. Que a gente não tenha falta de nada, mas que a gente seja suprido em tudo. Para isso, Senhor, abre os céus, nos dê de tuas bênçãos, que a gente receba do alto, Senhor. Que aqueles que estão orando por um emprego tenham a sua oração atendida. Um emprego de honra, uma porta de honra, Senhor. Aqueles que têm orado por uma promoção profissional, que eles recebam. Aqueles que têm orado por vendas, por contratos, por compras, por decisões na justiça. Que o Senhor atenda a oração do teu povo. Que a gente veja testemunhos e milagres acontecendo no nosso meio. E nessa hora nós oramos especificamente por área financeira, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e cremos. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Obrigado, irmãos. Olha aqui, ó. Olha os negocinhos aqui. Pode deixar aqui? Pode deixar aqui. Tem... Pode ser? Glória a Deus. É um soco inglês isso aqui, mano? Cuidado, hein, mano? Hoje tem jogo, hein? Cuidado, hein? Não parece um soco inglês? Hein, Ricardo? Meu Deus, que medo. Glória a Deus. Feche os olhos mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir Tua palavra e ser ministrados pela Tua palavra. Nós viemos aqui para Te ouvir. Que o Senhor tenha liberdade, que o Teu Espírito Santo ministre o nosso coração, que a gente aprenda de Ti e que essa palavra nunca mais saia do nosso coração. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós seguimos com a sequência sobre Moisés, as mensagens sobre Moisés, e estamos na reta final das pragas. Puxa, vai cansar o braço aí, mano. Senhor da glória. Deus te dê forças. É tipo Arão e Ur, né? Levantando o braço de Moisés assim. Nós estamos na reta final, nós chegamos na reta final das pragas. Chegamos na 9ª praga, as trevas. Ela veio sem ser anunciada. Você já leu o texto? Nós pedimos para que você lesse o finalzinho do capítulo 10 de Êxodo e todo o capítulo 11 de Êxodo. E você leu que Moisés, em obediência a Deus, ele simplesmente estendeu a sua mão ao céu e naquela hora trevas cobriram todo o Egito e permaneceram por 3 dias. É o que diz o texto. Vamos ler verso 21 a 23 de Êxodo 10. Diz assim a palavra: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Até aqui por enquanto. Irmãos, a atmosfera daquele lugar se transformou em trevas. Foi uma escuridão absoluta que cobriu, que vestiu, que envolveu todo o Egito. Essas trevas, elas eram tão espessas que é como se os egípcios pudessem tocar nelas. Eles sentiam fisicamente essas trevas. Nós já sentimos opressão. A vida espiritual, ela causa de vez em quando uma opressão na vida do cristão. Aí você fala assim: uau, que trevas. Nesse caso aqui, não é que eles só sentiam, as trevas tocavam neles, eles tocavam nas trevas. Eles sentiam fisicamente alguma coisa abraçando eles, alguma coisa envolvendo eles.
era como se essas trevas abraçassem o corpo de cada um ali. E foram tão densas que elas sufocaram qualquer luz natural. Isso quer dizer o quê? Elas sufocaram qualquer luz natural. Isso quer dizer que, além de não haver a luz do sol por 3 dias, também não houve, sabe o quê? Aquele luar de noite, aquele brilho que é refletido na lua, que volta para a terra. Não houve o luar, não houve o brilho das estrelas naquelas noites, naquelas 3 noites. É isso que quer dizer que não houve luz natural. Mas também não houve luz artificial. Elas foram tão densas que, além de sufocar a luz natural, elas sufocaram as luzes artificiais do Egito. Elas impediram as trevas que se acionassem, se ligassem as lamparinas, os candelabros daquele lugar. Qualquer tipo de iluminação que funcionasse a óleo não funcionou por 3 dias e 3 noites. Então nenhuma luz conseguiu se propagar naquele ambiente. Então não havia iluminação em todo o Egito, nem natural e nem artificial, por 3 dias e por 3 noites. E nós lemos o texto que eles não se viam, ninguém conseguia ver ninguém. Ninguém via ninguém. Não é que se conseguia ver um vulto, ou estou sentindo, eu estou vendo um vulto, uma sombra aqui do meu lado. Não. Foi impossível de se perceber, de se ver um vulto, uma sombra. Não se enxergava absolutamente nada por 3 dias e 3 noites. Nada e nem ninguém. Se você fizesse assim com a palma da sua mão, na frente da sua cara, você não veria absolutamente nada. Era como uma cegueira total nesses 3 dias. E aí o texto diz que ninguém se levantou. Óbvio. Ninguém saiu de casa, ninguém se moveu do seu lugar, ninguém se mexeu, todos ficaram paralisados, estáticos. Foi uma paralisia geral ali no Egito. Eles ficaram imóveis por 3 dias e 3 noites, sem reação, assustados, tensos, em pânico. Tipo, o que está acontecendo? Era algo como assim: eu não vou me mexer porque eu não consigo enxergar absolutamente nada e eu não sei o que vai acontecer se eu me mexer. Então eu vou ficar paradinho aqui com fome mesmo. Eu vou fazer as minhas necessidades aqui mesmo. Mas eu não vou sair desse lugar porque eu não sei o que está acontecendo. Já foram 8 situações que nos trouxeram desespero. Essa 9ª situação consegue superar as 8 anteriores. Então, me deixa ficar aqui parado. Eu não sei o que vai acontecer se eu me mexer, não sei o que eu vou encontrar se eu me mexer, ou melhor, o que vão me encontrar, porque eu não vejo nada. Imagine a angústia de cada habitante do Egito. Ninguém sabia o que estava acontecendo e ninguém sabia o que estava por vir. Há quem acredite que essas trevas elas foram causadas por um efeito até natural, uma tempestade de areia que se levantou ali e ela era tão densa que ela encobriu todo o Egito. Ok, eu prefiro acreditar que não foi algo natural, eu prefiro acreditar que foi a mão sobrenatural de Deus. Por quê? Porque do outro lado, você sabe que havia um lugar chamado Gósen, onde os hebreus estavam. Ali em Gósen a luz permaneceu. Então, foi um efeito sobrenatural, sim. O verso 23 continua falando: porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Ok? Essa praga, nós estamos falando que Êxodo 12:12 fala que eu executarei juízo sobre os deuses do Egito, todos os deuses. Essa praga das trevas seria o juízo de Deus sobre Amon-Ra, o deus do sol ali no Egito. Quem era Amon-Ra na cultura egípcia, na mitologia egípcia? Ele era a principal divindade do Egito. Ele era o maior dos deuses ali. Ele era o próprio deus do Egito. Ele era tido como o deus do Egito.
E ele, além disso, ele também era considerado o pai de Faraó. Faraó era filho, nessa cultura, era filho de Amon-Ra. Nessa cultura também, a população egípcia, ela tinha medo de escuridão. Quando Amon-Ra estava, vamos dizer, atuante, o sol brilhava. Quando Amon-Ra ia fazer outras coisas, descansar, sei lá o quê, a noite vinha. E na cultura egípcia, eles tinham pavor da noite, do escuro, das trevas. Eles temiam isso. Então, ficava a cargo de Amon-Ra todo dia proteger o Egito das trevas, da escuridão. Mas naqueles 3 dias, foram dias em que Amon-Ra não deu sua cara. Amon-Ra, o maior deus do Egito, ele não pôde fazer nada naquela situação. O que foi muito significativo, porque provou aos egípcios, estava provando praga por praga, estava provando o quê? Que o Deus dos hebreus é maior do que qualquer divindade egípcia. Então, o Deus dos hebreus estava prevalecendo sobre o Deus do Egito, sobre o Deus Sol, sobre o pai de Faraó, como ele já vinha prevalecendo sobre todas as divindades anteriores que foram julgadas. E em desespero, Faraó, ele manda chamar Moisés e ele oferece a sua 4ª proposta. Êxodo capítulo 10, 24 a 26 diz assim: Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Você lembra, nós já falamos, que a primeira proposta de Faraó a Moisés foi: não precisam sair. Vocês querem cultuar a Deus, ao seu Deus, cultuem o seu Deus, sacrifiquem ao seu Deus. Aqui mesmo no Egito, vocês não precisam sair, mas podem cultuar o seu Deus. Moisés recusou essa primeira proposta, óbvio. A segunda proposta de Faraó foi: ok, podem sair para adorar, mas não se distanciem. Caminho de 3 dias é muita coisa, então saiam, mas fica aqui do lado, fica na fronteira aqui comigo. Não saiam de perto da gente, fiquem aqui mesmo no Egito, pertinho aqui, na fronteira. Moisés mais uma vez recusou. A terceira proposta foi: podem sair do Egito, ok, mas vão sair somente os homens. Mulheres, crianças, animais, eles ficam. Só partem os homens. Essa foi a terceira. Agora, Faraó vem com a 4ª proposta. Ok, Moisés, podem deixar o Egito, podem ir para o deserto, caminho de 3 dias, podem sair todos vocês, para cultuar, para adorar, para servir, para sacrificar ao teu Deus. Podem ir homens, podem ir mulheres, podem ir crianças, podem ir idosos, podem ir todo mundo. Só uma coisa não vai sair. Quem? Os animais. Todos os animais ficam aqui no Egito. E vocês vão embora daqui, está tudo bem. É bem possível que essa 4ª proposta de Faraó tinha a ideia e a intenção de confiscar todo o rebanho dos hebreus como uma forma de compensação pela perda de todo o rebanho que o Egito sofreu por causa das pragas. Praga por praga, eles foram perdendo o seu rebanho, só sobrou ali o rebanho dos hebreus. Então ele falou: então saiam daqui, mas como compensação deixem o rebanho de vocês aqui como uma espécie de compensação, de pagamento aqui. Mas é claro que Moisés mais uma vez rejeitou a proposta. Verso 25 diz assim: respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos, falando para Faraó, você tem que nos dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que a gente ofereça ao Senhor nosso Deus. Os animais vão conosco, Faraó. Verso 26, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, Faraó, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Não, Faraó, não será assim. Não vai ficar uma unha nossa aqui no Egito, uma unha sequer.
Nem mesmo a menor da unha ficará no Egito, Faraó. Nem mesmo a menor da minha unha, do meu dedinho do pé vai ficar no Egito. Faraó, nem mesmo a menor das unhas, a unha do dedo mindinho do pé de um recém-nascido hebreu vai ficar no Egito. Absolutamente nada ficará nesse lugar. Irmãos, não há concessão quando o assunto é libertação. Não há concessão quando nós fomos chamados por Deus. Não há concessão nenhuma, nem grande nem pequena. É isso que Moisés está falando para Faraó. Nenhuma unha ficará, nenhuma unha que fale de qualquer parte da nossa vida, do nosso ser, ficará num lugar chamado Egito, num lugar que tenha conexão com os valores do mundo. É isso que Moisés está falando. Ficar uma unha no Egito fala de algo que até pode, até é possível passar desapercebido, imperceptível aos olhos, aos seus próprios olhos, aos meus próprios olhos. Ah, tudo bem, é só uma unha. Beleza, cara, que diferença vai fazer uma unha, cara? É mais ou menos isso, não tem problema. Mas aí é que entra a astúcia do diabo, é aí que entra a sutileza do inimigo. É exatamente nesse pensamento nosso. É só uma unha, pega nada. Irmãos, não pode haver acordo com qualquer que seja a proposta do inimigo. Não pode haver concessão para um povo que foi resgatado da escravidão, e eu e você, nós fomos resgatados da escravidão. Não pode haver concessão com o que se passou. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, e você sabe que é uma carta que corria as igrejas, era para percorrer todas as igrejas, ou seja, não era absolutamente nada particular para eles, era uma carta circular ali, era para todo cristão. Ele escreveu assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Nós não podemos, irmãos, conceder nenhuma unha que seja como espaço ao inimigo nas nossas vidas. Não permita, em nome de Jesus, que o inimigo ocupe um espaço na sua vida. Porque o trabalho dele, primeiro, é ocupar espaço. Ele avança para ocupar espaço. E se você abre uma concessão, ele não vai ficar assim: ah, é muito pouco. Ah, eu vou esperar, porque ele vai abrir mais. Ah, eu vou forçar um espaço maior. Não, se você abrir uma unha de espaço, ele ocupa. Ele pisa ali. Ele quer mais. O leão, vosso adversário, está ao teu derredor, né? O diabo, o vosso adversário, está ao teu derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, ele encontrou uma frestinha, um espacinho, ele pisou ali, ele falou: esse espaço é meu. E ele vai ficar forçando, para você dar mais um passo para trás, para ele ocupar mais um espaço. E ir ampliando o seu alcance na minha e na sua vida. Mas nós não podemos, como cristãos, conforme o texto que nós lemos, não deis lugar ao diabo, o menor lugar que seja. Não ofereça isso de bandeja para o teu inimigo, porque ele vai entrar, ele vai ocupar. E se ele fizer isso, isso já pode ser suficiente para lá na frente trazer uma ruína em nossa vida. Isso já pode ser o suficiente. Irmãos, o ensino aqui é literal mesmo. Nenhuma unha é nem uma mínima concessão ao nosso inimigo. Ou você acha que Moisés e Faraó tinham algo em comum? Ou você acha que Moisés e Faraó nos bastidores tinham um acordo? Ou vamos fazer de conta que a gente quebra o pau aqui, mas estamos juntos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Você acha mesmo que eles tinham algo em comum entre eles? É claro que não. Será que eu e você, nós temos algo em comum com o nosso inimigo? Será que há algo em comum na nossa vida, no nosso coração, em comum com o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma? Não deve ser assim, não pode ser assim.
Será que há algo no nosso coração? Algo que foi plantado pelo inimigo lá atrás, ou algo que ele plantou nesses dias em nosso coração, alguma raiz, alguma semente. O inimigo também trabalha com sementes, irmãos. Não é só o reino dos céus, não. O reino dos céus tem variadas sementes que precisam ser semeadas, plantadas, regadas, cultivadas, para ser colhidas depois. Mas entenda que o império das trevas, o nosso inimigo, ele também tem as suas sementes e ele faz questão de colocar as sementes. Ao mesmo tempo que o meu coração, o solo do meu coração, do seu coração, não pode ser uma terra infértil para sementes do reino. O nosso solo, o solo do nosso coração, também não pode ser uma terra fértil para sementes do inimigo, porque ele vai lançar sementes. Então cabe a nós o que, irmãos? Pedir para Deus sondar o nosso coração. Deus, revira o meu coração e vê se tem alguma sementinha que foi o inimigo que plantou, se tem alguma raiz que já está crescendo. E quanto mais cedo eu arranco uma raiz, mais fácil ela é. O problema é quando ela toma forma, toma corpo. Aí, meu irmão, é difícil demais arrancar uma raiz que cresceu, que ficou firme e forte. Ela enraizou. Então, em nome de Jesus, nós não podemos trabalhar com sementes, raízes, que foram colocadas pelo inimigo dentro da nossa vida, do nosso coração. É nenhuma unha. Isso fala de caráter, gente. Essas coisas estão relacionadas ao nosso caráter. De vez em quando eu minto. Ok, você recebeu uma semente do inimigo e você está cultivando. E ela vai tomar forma. Uma mentira vai levar a outra mentira. Não tem acordo, gente. Ele vai cobrar. Ele vai fazer você mentir lá na frente para encobrir uma mentira. Isso não tem fim. Mas chega um dia que tem fim. É quando a casa cai. A casa caiu. A mentira vem à tona. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E ponto final. É palavra, é Bíblia, irmãos. Nós não podemos ter nada, absolutamente nada em comum, nem uma unha. Jesus falou assim aos seus discípulos: porque aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Nada é nada, gente. Não é assim, olha, o príncipe desse mundo, ele tem uma unha em comum comigo. Não. Aí vem o príncipe desse mundo e ele nada é nada, absolutamente nada, é zero. Ele nada tem em mim. Ele não tem uma unha e eu não tenho uma unha com ele, ponto final. Que dirá um dedo. Se eu não posso ter uma unha, como que eu vou ter um dedo em comum? Se eu não posso ter uma unha, como que eu vou ter uma mão em comum com o inimigo? Se eu não posso ter uma unha em comum com o meu inimigo, como que eu vou ter um olho em comum com o meu inimigo? Como que eu vou ter uma boca em comum com o meu inimigo? Como que eu vou ter um pensamento, uma cabeça em comum com o meu inimigo? Como que eu vou ter um coração em comum com o meu inimigo? Deus nos livre disso, amém, igreja, amém? Então, nada dele em nós, nada dele do inimigo em nós e nada de nós nele, amém? Nem uma unha, o que dirá um coração. E quer saber por quê? Palavra. Porque nós fomos comprados. Porque nós fomos resgatados por um preço de resgate, um preço foi pago para nos comprar. Então nós pertencemos ao Senhor. E se Ele nada tem com o príncipe das trevas, o príncipe desse século, eu também não posso ter, e ponto final. Quer saber mais por quê? Porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós não compartilhamos com outras pessoas, amém? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esse é o nosso fechamento com o Senhor, amém, igreja? Esse é o nosso fechamento com o Senhor. Nós somos um, nós precisamos ser um com o Pai, amém? E aí, pela quarta vez, Deus endureceu o coração de Faraó. Verso 27.
O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Então, de novo, Faraó não permitiu que os hebreus partissem, porque Deus endureceu o seu coração pela quarta vez aqui, depois da nona praga, a praga das trevas. Irmãos, Faraó, a essa altura do campeonato aqui, ele já estava entregue. Ele já não era o mesmo Faraó da primeira, segunda, terceira praga. Ele já estava entregue, tá? Faraó aqui, ele já estava nocauteado. É como um lutador nocauteado em pé. Ele está apanhando, ele já não oferece mais nada. Ele já está entregue, ele já sabe. Ele já sabe que ele já perdeu, ele já sabe. Não é novidade. Só que Deus ainda não tinha acabado de fazer o que ele precisava fazer. Faltava pouco para Faraó tombar. Faltava pouco para Faraó tombar, para nunca mais se levantar. Faltava pouco, estamos na penúltima praga. E ele lá no fundo, então ele já sabia o destino dele, ele já sabia. Perdi essa guerra, perdi. É uma questão de tempo. Vai vir mais uma pancada aí, sei lá o que está acontecendo. Mas ele ainda chama Moisés. Chama Moisés. Por favor, peçam para Moisés vir para cá. Eu preciso falar com esse cara. Não para uma quinta proposta. Esse cara já recusou 4 propostas minhas, eu não tenho mais o que falar, tudo que eu podia falar eu já falei. Não tenho mais argumento com ele, não tem mais nada. Então ele não foi para lançar uma quinta proposta. Faraó, agora, ele vai arriscar as suas últimas cartadas, as cartadas finais aqui. Ele, ao invés de reconhecer a sua derrota, o coração dele está duro, lembra? Ele mesmo endurece e o Senhor o endurece. Ele usou aqui, nesse caso, de uma estratégia clássica do inferno. Essa é clássica, gente. Uma estratégia clássica do inferno contra os filhos de Deus. E essas estratégias que Faraó usou, elas continuam sendo usadas até o dia de hoje. Lembra de uma coisa? O enredo é sempre o mesmo, só mudam as pessoas. As histórias da Bíblia são sempre as mesmas, elas se repetem. Os pecados são sempre os mesmos, as conspirações são sempre as mesmas, tudo igual. Não há nada de novo debaixo do sol, disse Salomão, não é isso? As histórias são as mesmas, só muda a personagem, só muda o ator, a atriz, é isso. Então, as estratégias de ontem são as mesmas de hoje, vão ser as mesmas de amanhã. As estratégias das trevas, do inferno, continuam até hoje. Quais são elas aqui nesse caso? O terror, a intimidação e o medo. O inferno, ele vem para nos aterrorizar, para nos intimidar e para nos amedrontar. Coisas que se a gente abraçar, se a gente cair na jogada deles, sabe o que vai acontecer? A gente vai paralisar. A gente paralisa mesmo. Você pode ser filho de Deus, filha de Deus. Se você abraçar a seta do inferno, de medo, de terror, de intimidação, você paralisa. Você trava. Você fica quietinho no seu lugar, você não arrisca mais nada. Você não anda pela fé. É isso que acontece. O medo, irmãos, o medo paralisa. E Faraó foi com tudo. A última cartada foi com tudo para cima de Moisés. Ele ameaçou Moisés de morte. Agora eu vou por tudo ou nada agora. Agora eu vou amaldiçoar ele para a morte. Saia daqui, se você voltar, você vai morrer, Moisés. Pica a mula daqui, mete o pé, dá a linha daqui. Se você voltar, você é um homem morto. Foi o que Faraó disse para Moisés. Êxodo 10, 28 e 29 diz: diz, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te para que eu não mais vejas, para que você não vejas mais o meu rosto. Porque no dia em que você ver o meu rosto, você morrerá. Foi o que Faraó disse para Moisés. Mas Moisés, irmão, a essa altura do campeonato, ele já é outro. Lembra que ele estava intimidado no começo, você sabe disso, né? Lá no deserto ele, não, quem sou eu? Eu não, chama outro, imagina. Eu não tenho condição nenhuma, todo mundo é melhor que eu. E Deus fala assim, é você que eu quero, o pior de todos. Né? É um traste mesmo, Deus conta com os trastes, amém? Né? Olha, né, pro teu vizinho, você vai ver, nossa, meu Deus, como pode um negócio desse? Né, Flavião? Né, Flavião? É isso. Olha para ele lá e fala, meu Deus, Deus tirou ele daqui e ele está aqui. Né? Ele está aqui, sendo usado por Deus, glória a Deus.
Mas aqui Moisés já não é mais o mesmo Moisés de antes. Aqui Moisés está seguro já, ele está seguro no Senhor, ele já sabe, Deus está com a gente, Deus vai cumprir a sua promessa. E ele não cai no jogo de Faraó, nem na intimidação de Faraó. No verso 29, ele responde para Faraó: bem disseste, Faraó, disse bem, eu nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Que bênção, né? Nunca mais vou precisar olhar no teu rosto, Faraó. Faraó, até que enfim você falou uma verdade. Até que enfim, olha, Deus está te usando mesmo, viu? Glória a Deus. Você falou algo coerente. E que seja exatamente assim, Faraó. Que eu nunca mais volte a ver o seu rosto. E notem que aqui foi Moisés quem deu a última palavra. Faraó vai com tudo para cima de Moisés, para intimidá-lo, para amedrontá-lo, como se ele fosse apavorar Moisés. Mas notem aqui que quem deu a última palavra foi o próprio Moisés. A última palavra foi Moisés que falou: bem disseste, eu nunca mais vou te ver mesmo, não quero mais ver o seu rosto. Sabe por quê? Porque, na verdade, quem dá a última palavra sempre será o nosso Senhor, amém? Então não importa, irmão, irmã, não importa a situação que você está vivendo, não importa a situação que você esteja enfrentando nesses dias, não importa a dificuldade, o nível de dificuldade, por pior que seja, a última palavra na sua vida vai vir do Senhor. É o Senhor quem dá a última palavra, é Ele que bate o martelo, amém? E finalmente viria a última praga, a décima de 10. Êxodo capítulo 11, verso 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Não vai ficar uma unha. Nem uma unha vai ficar. Irmãos, o juízo será consumado com a morte de todos os primogênitos. Essa é a pior praga. Essa foi a pior praga que aconteceu. Essa foi o checkmate imposto por Deus. Mas olha que interessante, antes da saída dos hebreus lá da terra do Egito, Deus fez eles recolherem os despojos do Egito. Verso 2 fala assim, ó: fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e objetos de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, ele era muito querido, ele passou a ser muito querido na terra do Egito, muito respeitado, esse é o termo original, muito respeitado, muito temido até na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Ele só não era visto assim pelo próprio Faraó, mas os próprios oficiais de Faraó e a população do Egito já via Moisés de uma outra maneira. Então Deus falou para eles assim: batam nas portas das casas dos egípcios. Podem sair batendo. Pode pedir ouro, pode pedir prata. Como assim? Pai, como assim, pai? Está me mandando bater no vizinho Egito, porta, casa por casa? A gente vai se dividir aqui, vai se espalhar, ó, você cobre a rua tal, você vai para a rua tal, e eu vou sair batendo nas portas e pedir ouro e prata. Como assim? Eles vão acabar com a gente, eles vão matar, nos humilhar, sei lá, nos castigar. Como que eles vão reagir, pai? Imagina você, um hebreu, recebendo essa ordem de Deus. Você recebe essa ordem de Deus. Toca a campainha. Pode pedir. Bom dia, vizinho, tudo bem? Eu não sou testemunha de Jeová que sai batendo? Eu não sou testemunha de Jeová, mas eu sou, né? Porque Jeová é meu Deus, né? Eu sou uma testemunha. Então assim, vizinho, bom dia. É o seguinte, eu tô de saída. Eu, contando os minutos aqui, daqui a pouco eu tô vazando desse lugar desgraçado desse lugar aqui, né? Não dá mais para mim, o negócio tá feio aqui. E acredite, vai piorar, né? O negócio está ficando pior ainda. Então, eu preciso saber, com todo o respeito, eu preciso saber o que você tem aí de ouro e de prata.
É uma contribuição para a caravana do deserto. A gente vai sair em caravana aqui, ó. Né? A gente vai sair, a multidão vai sair. Pensa numa caravana, gente. Pensa numa fila de busão saindo assim, ó. Galera, né? Metade do corpo para fora, né? Torcida organizada, né? Batendo. Pensa numa caravana rumo ao deserto. Então é o seguinte, a gente vai largar daqui e eu quero saber o que você tem de ouro, o que você tem de prata. Outra coisa, vizinho, eu tenho urgência, tá? Eu tenho urgência. Que vem vindo uma praga aí, estamos na 9ª, né? Vai vir uma 10ª praga aí, que é a mais desesperadora de todas. Então, irmãos, acredite, a Bíblia fala que Deus deu graça a Moisés diante dos oficiais de Faraó e diante da população, do povo egípcio. Deus deu graça para os hebreus encontrarem favor diante dos egípcios. Então, irmãos, os egípcios sim, foram dando ouro e foram dando prata aos hebreus, e isso foi algo de novo sobrenatural da parte de Deus. Posso entrar? Não é na porta, né? Deixa eu ver o mostruário, né? Sei lá. Deixa eu ver o que você tem de peças de ouro e prata. Puxa, é uma coleção de metais preciosos. Eu vou ficar com esse. Esse eu gostei, esse vai ficar bem na minha esposa, no meu filho, na minha filha. Nossa, esse vai ficar bem na parede de casa. Eu vou querer esse. Pode embrulhar para a viagem. Lembra que eu tenho pressa. Embrulha para a viagem, eu estou saindo daqui. Foi assim, gente, eles foram batendo e pedindo. E eles deram. E eles falaram assim, obrigado e tchau. Irmão, você conseguiu? Consegui. Caramba, foi fácil, mais fácil do que a gente imaginou. Irmãos, antes da última praga, os hebreus foram passando de casa em casa, recolhendo despojos ali no Egito. Esses despojos, eles foram como uma compensação. Lembra? O faraó queria a compensação dos animais. Os animais ficam. Fica não. Você vai ver quem é o meu Deus. Os despojos foram como uma compensação por todo o tempo de escravidão. Foram 430 anos, geração pós geração. Eles nasciam, eles cresciam, eles viviam, eles sofriam e eles morriam como escravos naquele lugar. Então foi uma compensação. Mas agora, Deus cumpriria a sua palavra de libertação. Então, além de uma compensação, foi também uma provisão para o tempo que viria. Eu vou libertar vocês, mas vocês não vão sair de mão vazia. Vocês precisam recomeçar. Eu vou mandar vocês para um lugar para vocês recomeçarem. Então o Senhor preparou a provisão que eles precisariam para o recomeço do povo hebreu. E além disso, serviria também para a futura construção do tabernáculo, para o futuro local de adoração. Irmãos, Deus sempre vê lá na frente. Deus sempre está lá na frente, gente. Mas nem tudo são flores, você sabe a história, a gente vai chegar lá. Infelizmente, parte desse ouro, ele foi usado para levantar a famosa imagem do bezerro de ouro. Ele foi usado para, num dos pecados mais graves que aquela geração cometeu diante do Senhor. E você sabe que aquela geração foi reprovada por Deus. Mas vamos seguir no texto aqui. Finalmente Moisés anunciou que os primogênitos morreriam. Verso 4 diz, Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Aqui essa palavra passar no hebraico é a que vai dar origem à famosa e principal festa do calendário hebreu, a Páscoa. E só que isso a gente vai ver no próximo domingo, quando entrar no capítulo 12, a gente vai ver o cumprimento da Páscoa e efetivamente o cumprimento dessa décima praga, a última praga. O texto continua. Verso 5, Moisés anunciando o que seria a próxima praga. Ainda vai acontecer. E todo primogênito da terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto à pedra de moinho. E todo primogênito dos animais também morrerá. Irmãos, o decreto de Deus é que todos os primogênitos, desde homens até animais, morreriam numa única noite. Num único momento, simultaneamente morreriam. E morreriam desde o primogênito de Faraó, lá no palácio, lá no berço de ouro, vai morrer.
Até o primogênito da casinha mais precária, mais simples ali na terra do Egito vai morrer também. E quando a Bíblia fala de primogênitos, ela sempre vai se referir à figura masculina, ela sempre vai se referir à figura masculina, fala do filho homem mais velho. Esse é o primogênito. Então esse primogênito, ele não necessariamente era um bebê. Se você é o filho mais velho e você tem 50 anos, você é primogênito, você carrega a primogenitura para o resto da sua vida. Então não necessariamente os mortos foram bebês de 1 ano, 2, 3. Foram de 10, de 20, de 30, 40, 50 anos. É primogênito? Vai morrer. E essa praga foi tão pesada, irmãos, que nas culturas do Oriente, o filho mais velho era visto como o arrimo de família, o sustento da casa, gente. Ele era o companheiro do pai, lá no seu trabalho. Ele era o sucessor do pai, ele herdava o ofício do pai, ele seguia com a carreira do pai. Por que você acha que a Bíblia faz menção de Jesus como carpinteiro? Porque José era carpinteiro. O filho do carpinteiro, falando de Jesus, é o filho do carpinteiro. Culturalmente, o filho primogênito era a alegria da mãe também. Ele era a inspiração para os outros irmãos, ele carregava o filho mais velho ali, a esperança daquela família. Então, quando Moisés chega e anuncia, todos os primogênitos morrerão numa única noite, isso significava que se aproximava a maior angústia possível sobre cada família. O verso 6 diz, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, grande clamor, qual nunca houve e também nunca haverá jamais. Aqui é o puro retrato do desespero que se formava. A morte dos primogênitos, como a última praga, seria o juízo de Deus sobre o próprio faraó. Lembra que todas as pragas eram um juízo a uma divindade. Aqui foi sobre o próprio faraó. Porque o faraó se considerava um deus, ele se considerava intocável, e uma ideia que se estendia ao próprio filho. Filho de Deus, Deus é. Eu sou intocável, meu filho também é intocável. Assim era a cultura egípcia, que tinham eles como intocáveis, divindades. Então a morte dos primogênitos seria um dos golpes finais sobre Faraó. O último, você sabe, vai ser no Mar Vermelho, definitivamente ele morre. E essa última praga, ela vem para fazer cair por terra a idolatria ali, a adoração a Faraó. O Faraó recebia adoração e aquilo estava sendo julgado por Deus. Então, se na 9ª praga Deus executou juízo sobre a divindade Amon-Ra, que era o pai de Faraó, agora nessa última praga, na 10ª, Deus executaria juízo sobre o filho e herdeiro de Faraó, o seu sucessor, e sobre o próprio Faraó. Sem dúvida, a 9ª e a 10ª pragas foram a sequência mais pesada do julgamento de Deus sobre o Egito. Foi um julgamento sobre a estrutura da família de Faraó. Desmantelou de vez o governo egípcio. E como nós já sabemos, só vão morrer os primogênitos dos egípcios. Como já vem acontecendo, Deus está fazendo separação e distinção entre os hebreus e os egípcios. Os hebreus serão poupados mais uma vez. Então, de um lado, Tiago, Vitor, pode vir, por favor. Então, de um lado, essa noite seria, e você pode se colocar de pé também, por favor. Essa noite seria a noite de maior dor e maior luto na história do Egito, de um lado. Do outro lado, irmãos, nem um cão latiria, diz o texto. Você não vai ouvir o uivo, o rosnado e o latido de um cão. Por quê? Porque ninguém vai morrer entre os hebreus. E assim estava se consumando o juízo completo de Deus sobre Faraó e sobre os deuses do Egito. Ao mesmo tempo desse juízo, ao mesmo tempo, as pragas estavam julgando as divindades do Egito, julgando Faraó, o próprio Egito, mostrando que eles não podiam fazer absolutamente nada.
As pragas mostrando o tamanho do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Os hebreus vendo isso, uau, olha o que está acontecendo ali do lado e aqui nós estamos intocáveis aqui. Eu posso ouvir assim, frases como salmistas diziam: quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é Deus como o nosso Deus? Irmãos, não duvide. Não duvide do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Não ofereça resistência ao Senhor. Não duvide de milagres que Deus pode fazer na sua vida. Deus estava fazendo milagres. Milagres. Está escuro ali do lado, hein? É pura trevas. E aqui? Está tudo bem. Isso é milagre. Morreu ali, você viu? Aqui não. O Senhor está julgando ali. E nós temos o favor de Deus desse lado. Não duvide de milagres que Deus pode fazer na sua vida. Podem cair realmente 10 mil do teu lado. 1.000, 10 mil. Deus pode fazer você não ser atingido. Não duvide do Deus que nós servimos. Não duvide. Ontem, um dos textos que foi lido ali na ação social foi quando Jesus fala assim: eu não pude fazer muitos sinais aqui. Eu não pude fazer. Porque eles não creram. Não duvide do que Deus é capaz de fazer, apenas creia. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Esse Deus que a gente tem visto aqui agindo no livro de Êxodo é o mesmo Deus que continua agindo sobre o povo dele, o povo da aliança. É o mesmo Deus que tem te sustentado e te guiado até aqui, irmão. Feche teus olhos, feche teus olhos. Vamos adorar um pouquinho. Não duvide do tamanho do teu Deus, da grandeza do teu Deus. Vamos adorar. Oh, Jesus. Não duvide da grandeza de Deus. Ele é poderoso para transformar a sua vida. Ele é poderoso para te libertar. Ele é poderoso para te resgatar com mão forte, com braço forte. Ele é poderoso para abrir o céu sobre a tua vida. Ele é poderoso para fazer cumprir promessas. Ele promete e Ele mesmo cumpre. Cabe a nós exaltar o poder do nosso Deus. E o poder dele não aumenta e nem diminui. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus El Shaddai, Yahvé El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Poderoso nas suas batalhas, poderoso na sua casa, poderoso na sua vida. Não há impossíveis para Ele. Acaso há algo demasiadamente impossível, difícil para mim? Eu sou o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Apenas creia, apenas tão somente creia e não duvide em seu coração. Não duvide em seu coração.
Ele vai agir. Ele já tem agido na sua vida, mas não acabou o que Ele tem feito. Está só começando o que Ele está fazendo na sua vida. Está só começando. Há muito por acontecer, há muito por viver. Exaltamos o Teu nome, Jesus. Exaltamos a Tua grandeza, a Tua soberania. Exaltamos o Teu nome acima de todo outro nome. Jesus, o nome sobre todo nome. Não há nome maior que o nome de Jesus. Não há nome como o nome de Jesus. No céu, na terra e debaixo da terra, não há outro nome como o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus. Buscar-me-eis e me achareis. Invoque o nome do Senhor. Naquele dia, quem me invocar será salvo. Invoque o nome do Senhor. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Espírito Santo, aquele que habita em nós, invocamos o nome do Senhor em nosso meio. E que cada casa aqui invoque o nome do Senhor. Cada casa aqui invoque todos os dias o nome do Senhor. Transforma os ambientes, transforma cenários e principalmente transforma o nosso coração. Nós te agradecemos e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. E antes que essa 10ª e última praga acontecesse, o Senhor deu instruções muito claras ao seu povo. Mate um cordeiro, sacrifique um cordeiro, tire o sangue desse cordeiro, aplique esse sangue nos batentes das portas de cada casa, porque eu vou passar, e aonde eu ver o sangue, eu vou poupar. Aonde eu não ver o sangue, ali morrerá o primogênito. E Ele institui a Páscoa junto com a 10ª praga, mas isso fica para o domingo que vem, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma semana abençoada, e que você invoque o nome do Senhor todos os dias da sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai na paz. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer genuína. Teu Espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás, aquelas coisas de criança. Eu